Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz. Tudo é incrível? Está tudo incrível. Mas um dia aqui estamos, louvores seja dado ao Pai Celestial, ao Autor e Consumador de nossas vidas, levando o nosso pensamento cativo, preso, nos despirmos de tudo nesse momento e focamos em olhar para Ele. Pai, nós te agradecemos. Acordamos, estamos de pé. O maior milagre de nossas vidas é poder inalar e exalar este ar que é nos dado nesse dia de hoje. Mais um dia de vida, melhor dia de nossas vidas. Aproveitar essa oportunidade, aproveitar esse dia mau, porque o dia mau, ele já vem vencido. O sol está sobre os justos e os injustos. O fundo musical diz: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei. Eu louvo pela vida de cada vida que vai ouvir, que vai assistir a esta reflexão. Como eu disse, levando o nosso pensamento cativo, nós olhamos para as coisas que são de cima e não para as coisas que são da terra. Nós agradecemos pelo fôlego da vida, pelo alimento diário, pelos livramentos e pelas bênçãos concedidas que o Pai nos dá todos os dias, ativando a nossa mente para o que é perfeito. Estás perfeito nele, que é a cabeça de todo o principado, de todo o governo, de toda a potestade, de todo o poder. Essa é a voz de Deus quando nós prestamos atenção, quando nós nos atentamos, quando nós obedecemos. Lá em João, no capítulo 15, ele diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e poda os ramos que dão fruto, para que produzam ainda mais frutos. Mais fruto, essa é a voz de Deus. A voz de Deus que diz que nós já estamos limpos, lavados, regenerados, purificados pela água limpa, que é a palavra. A palavra de Deus que nos diz: está tudo incrível. Retroceder? Não. Avançar, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O dia de ontem já se foi. Hoje é o dia de você observar, analisar e dizer: eu não posso nem olhar nem para a direita nem para a esquerda. Eu vou olhar para o Autor e Consumador de nossas vidas, que nos ensina, que diz que de maneira nenhuma Ele vai nos deixar, de forma alguma Ele vai nos desamparar. Ele vai continuando dizendo aqui: todos, que permanecem na videira, que é Ele diz que permanece na gente. Significa que Deus te abandona, significa que quando você alimenta mais a carne do que o espírito ele se entristece. Quem você está alimentando mais para que venha ouvir a voz de Deus? Quem mais você está alimentando? Ele diz que estamos metaforicamente na palma das tuas mãos, e da palma das tuas mãos ninguém nos arrebata. Ninguém. Mas a gente, na maioria das vezes, ficamos desatentos, não ouvimos a voz de Deus e somos presos às circunstâncias. Eu só ouço a voz de Deus quando eu conquisto algo. Não. Semana passada eu ministrei aqui, se não me engano foi semana retrasada, o Evangelho
da graça de Deus é loucura. E o poder de Deus, né, a fraqueza de Deus é mais forte do que o homem, se eu não me engano. Paulo recitou isso. O que é a fraqueza de Deus? É o poder dele que se aperfeiçoa em nós. Porque nós dizemos o quê? Quando nós estamos fracos, é aí que nós estamos fortes. E essa videira, ele vai dizendo, sim, eu sou a videira, vocês são os ramos, todo aquele que permanece em mim, ou nele produzirá fruto. Ele vai dizendo, mas se vocês permanecerem em mim e obedecerem, ouvir as minhas ordens, podem fazer o pedido que quiserem e será concedido. E aí, que pedido é esse? Quero uma casa, um carro, um casamento, quero uma conta bancária. Não é esses pedidos. Pedir o que quiser, pedir direcionamento, pedir sabedoria, pedir paz que excede todo entendimento, pedir descanso, pedir que Ele nos fortaleça. Porque se fosse assim, pedir o que quiseres, todo mundo ia sair pedindo tudo, Deus ia estar fazendo acepção, ia estar dando uma coisa a um, o outro você não vai ter. Não. Os eleitos. Ele disse, como eu falei ontem, Efésios 1:3, nos abençoou com todas, plural, as sortes de bênção nas regiões celestiais em Cristo. E aí essa é a verdadeira voz de Deus. Para que você não propague, traga aqui e dizer, não, olha aí como Deus mudou a minha vida. Vai mudar a sua também. Já estou causando inveja em você. Por quê? Porque Deus só é na minha vida. Olha aí como está aqui agora. Olha essa cortina. Foi um propósito que eu fiz com Deus. Faça você também. Não. Quando eu li ontem Efésios 2:8 e disse, pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus. O 9 diz assim, ó, olha lá, não vem por obras, para que ninguém se glorie. E aí você vê que o embate da graça. A graça de Deus, meus amados, ela confronta o nosso eu. A graça de Deus, ela tira a cortina. Abre a cortina e mostra a você a realidade da vida. E aí, meu amado, se você não obedecer, não ouvir a voz de Deus, a graça de Deus vai mostrar verdadeiramente quem você é. E você vai ficar se perguntando como aconteceu isso. Aconteceu que você brincava. Quando eu disse me obedeça, não seja igual, não pague o mal com o mal, ouça a minha voz, lá em Gênesis 4, se eu não me engano é 4:7. Caim, filho da perdição, mata Abel. E Deus diz a ele, Caim, se fizeres bem, serás aceito. Se fizeres mal, o pecado jaz à porta. E vem aqui que eu vou te perdoar. Sobre o pecado, você tem que dominar. Sobre o erro, você tem que dominar. Não adianta. Deus, eu peço perdão. Tudo bem. Tranquilo, meu filho. Perdão, Deus. Tudo bem, filho. Sem problema nenhum. Mas você vai colher aquilo que você plantou. Tá certo? Porque eu disse, se fizeres bem, serás aceito. Se você fizer o mal, o pecado, o erro jaz à porta. E sobre o erro você tem que dominar. Não sou eu. Até porque, quando a gente vai entendendo, né, a gente vai lendo a Bíblia, João 1:29 diz ali, eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mundo ali não é o mundo cósmico, é o mundo aion, o mundo dos judeus, porque o pecado ali é transgressão da lei, que consistia de 613 mandamentos e ordenanças. Mas vamos lá, ele tirou o pecado do mundo, né? Tirou a transgressão da lei, estabeleceu a graça, certo? E aí?
Se ele tirou o pecado do mundo, olha que pergunta interessante. Que pecado você tem? Que pecado eu tenho? Ah, então quando eu faço algo errado não é um pecado? É, você erra o alvo. Você não ouve a voz de Deus, alimenta a carne mais do que o espírito. E aí? E Deus vai te condenar por isso? Não. Ele vai dizer, meu filho, ele disse, se fizeres bem, serás aceito. Se não fizeres, o pecado jaz à porta. E sobre o seu erro, a sua falha, você tem que dominar. Romanos 8:1 vai dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo em Jesus. Para os que estão em Cristo em Jesus. Não segundo a carne, não segundo a lei de Moisés, e sim a lei do Espírito de vida, que diz, olha aí, não pagues o mal com o mal, vença o mal com o bem, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A parábola do filho aqui que Jesus recita em Mateus 21. Vamos ouvir a voz de Deus. Vamos aprender mais um pouco. Mateus 21. O verso é o... Mateus 21. O verso é o 28. A parábola dos dois filhos. Vamos ver onde a gente se enquadra aqui. Falei ontem sobre a religião. Falei ontem, essa semana nós estamos falando sobre, começamos, a voz do povo é a voz de Deus? Não. E agora estamos falando sobre a voz de Deus. Essa é a voz de Deus que nós estamos aqui para aprender. Fomos exortados, agora estamos aqui para aprender, para sermos edificados. Vamos lá, Mateus 21, versículo 28 a seguir. Jesus, em cima, nesse contexto, ele é questionado sobre, a autoridade de Jesus é questionada lá no templo pelos fariseus e os escribas, né? Quem é esse cara aí que está gravando no vídeo? Que autoridade ele tem para gravar? E aí Jesus vem com sabedoria. Muita sabedoria, e essa sabedoria é que nós precisamos entender e aprender. Eis-me aqui, Pai. Ele diz assim, o que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha. Presta atenção que é uma ordem. Deus, a voz de Deus, colocando, nos ensinando a obedecer. E olhe o que essa parábola vai nos trazer nesta manhã. Ele respondeu, não quero. O primeiro filho respondeu. Mas depois mudou de ideia e foi. O primeiro filho, ele falou, vai trabalhar na vinha. O primeiro filho disse, não quero, mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu, sim, senhor, mas não foi trabalhar. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, responderam, e Jesus lhe disse, em verdade vos digo, que os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Entrar no reino de Deus é crer nele, e o reino de Deus está em vós, é o fruto do Espírito, que é domínio próprio, mansidão, longanimidade, benignidade, paz, temperança e fé. Este é o reino, que neste momento aqui não estava estabelecido ainda, porque Jesus não tinha ido na cruz, mas ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. O povo de Jerusalém não ouvia, não cria nele. Você vê que estava sendo questionado qual era a autoridade dele lá no templo. Mas os publicanos, os estrangeiros, as prostitutas, esses ouviam e criam nele. E geravam frutos, ramos. Os verdadeiros ramos da videira que era ele, não criam que nem ele. Assim somos nós. Sobre religião, sobre dizer quem é de Deus e quem não é, nós não temos direito de julgar, nós temos que amar, independente das circunstâncias. Não é concordar com o erro do outro, ou com a religião de A, de B, de C, tudo bem, cada qual no seu cada qual, mas respeite. Qual do filho obedeceu? Ele diz que foi o primeiro. Por quê?
Ele disse que não ia, mas logo a consciência, a mente de Cristo ativada, disse, eu vou. E o segundo disse que ia, são aqueles que pregam, eu faço, eu dou, eu faço obra, eu faço aquilo, e na hora não faz nada. Prega e não vive aquilo que prega. E ele disse, porque, no 32, né? Porque João veio para mostrar o caminho da justiça. O caminho da justiça quem é? Cristo. A justiça hoje se manifesta em nós, que é o evangelho da graça de Deus. Entendeu? Não é uma justiça de você vai ver, você vai me pagar porque eu sou ungido de Deus. Não, ungido significa Cristo. 1 Coríntios 1:21. Nós somos ungidos. Não é ungir com óleo. Quem era ungido com óleo? Eram os reis, os sacerdotes na primeira aliança, que era oriundo do judaísmo. Vamos lá. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. Mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram para crer nele. Lembra? Amanhã eu vou falar sobre a parábola do bom samaritano. Para a gente finalizar sobre a voz de Deus. Que não adianta eu estar aqui ministrando, dizendo que ouço, que eu faço. Quando eu desligo a câmera, eu não faço. E aquele que está lá fora, aquele que não vai nem lá no templo, não significa que se reunir como igreja é bom. Aquele pratica, aquele crê. E aí, meu amigo, Jesus confronta a graça, tirou o véu, rasgou o escrito de dívida que havia contra eles. Nós nascemos debaixo dessa graça, mas a graça não é de graça. A graça não é de graça que eu digo, não é graça. Não é você simplesmente dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Simplesmente, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E não é assim, meu amado. Não é solto. Até porque não é o Senhor, ele habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra era a lei, ele não habita no esconderijo. Ele é luz, a luz habita em nós. Esse recitado Salmo 91, não que seja de forma para que venhamos entender, aprender, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, eu sou o Senhor, e aí ele vai dizendo, não é uma oração propriamente dita, porque você pode ler o Salmo 91, certo? Fechar a Bíblia e ir para os embates da vida e não dar um bom testemunho. Como eu posso ler aqui qualquer versículo que eu tento trazer um entendimento plausível e não praticar também. Mas eu quero ouvir, eu quero aprender, eu quero diminuir o meu eu quero dizer está tudo incrível para meus irmãos e buscar praticar. Graça e paz, melhor dia, quinta-feira linda, maravilhosa, permitindo o Papai do Céu e cremos que Ele irá lhe permitir. Até amanhã, meus amados irmãos. Tudo incrível, vamos para cima.